A paz do Senhor Jesus, tão somente o Deus vivo em Jesus, vem te abençoar, te fortalecer, abrir o teu coração para que você venha crer na palavra, para que você venha meditar na palavra, para que você venha ter desejo dia após dia de conhecer o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou de forma escrita para nós, através da sua palavra. Que a cada dia o teu coração se abra, tenha desejo de conhecer, tenha desejo de sentir, tenha desejo de mudar, tenha desejo de amar, tenha desejo de ser um cidadão dos céus. Mas é somente conhecendo a palavra que você vai conhecer o Deus que se revelou para o homem pecador perdido, que era eu, que um dia foi você. E que se você ainda não crê nessa palavra, que você possa crer para a tua salvação. Nós vemos nos dias de hoje as pessoas muito falando de batalha espiritual, que está sendo atacada pelo diabo, que fazem longas orações, fazem reunião, vão para o monte, campanhas e mais campanhas. Pessoas dizem estar repreendido em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Mas será que essas coisas realmente têm validade para combater as hostes espirituais? Para combater a mentira, o engano, as forças do querubim caído, que é príncipe do inferno, com seus demônios no qual ele lidera? Será que essas coisas têm realmente, de fato, poder para ir contra o querubim caído, o diabo, o dragão, a serpente, aquele que é inimigo de Deus, inimigo da sua igreja? Será que essas coisas realmente, de fato, têm poder? Elas têm como livrar o crente dos ataques do inferno? A Bíblia nos fala a respeito dessas coisas? Sim, a Bíblia nos fala a respeito destas coisas. No livro de Efésios, no capítulo 6 e o verso 10 em diante, o nosso amado irmão Paulo, o maior plantador de igreja do Novo Testamento, depois que ele vai nos falar da exortação, vai exortar os crentes em Éfeso a respeito da santidade, depois dele falar dos frutos das trevas, depois dele dizer que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados, depois dele instruir a respeito do lar cristão, a respeito do marido, da esposa, depois dele falar todas essas coisas que faz parte da vida do crente, a santidade na prática na vida do crente, a santidade em ação na vida do crente, o operar do Espírito Santo dia a dia na vida do cristão. Ele vai nos falar a respeito da armadura de Deus, que é somente sendo revestido com toda a armadura de Deus, que eu e que você, crente em Jesus Cristo, poderá resistir nos dias ou no teu dia mau. Não é reuniões, não é encontros, não é dizer tá amarrado, tá repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, a Bíblia não diz que essas coisas têm efeito contra o diabo. A Bíblia não diz isso em nenhum texto. E os homens de Deus, as mulheres de Deus, não usaram essas falácias que hoje os cristãos têm para repreender o diabo. Nenhum deles usaram. Hoje é comum ver um crente estar repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Somente falar terá poder contra o diabo se não tiver uma vida em ação, a santidade na prática? Não tem.
E nosso amado irmão Paulo vai nos dizer em Efésios 6:10. Quanto ao mais, depois dele ter instruído, exortado a respeito da santidade, lá cristão, os frutos das trevas, depois ele nos ensinar a respeito de todas essas coisas, ele vai dizer: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. No verso 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Já vemos que não é longas orações, já vemos que não é repreender, já vemos que não é reuniões, já vemos que não é línguas estranhas, já vemos que não é todo esse movimento que nós vemos nas igrejas hoje, que vai nos ajudar a vencer o diabo. Mas ele diz que é revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o irmão, a nossa luta não é contra o marido, a nossa luta não é contra a esposa, a nossa luta não é contra os filhos, a nossa luta não é contra o vizinho que fala mal da gente, a nossa luta não é contra qualquer coisa humana que nós possamos tocar, que nós possamos sentir, que nós possamos ver com os olhos físicos. A nossa luta não é nada contra essas coisas, mas é contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os demônios, contra o diabo e suas potestades. A nossa luta é contra eles. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Fico chateada, eu fico zangada, eu fico triste com pregadores, ensinadores, líderes que levam o povo a crer de forma errada, dizendo aquilo que a Bíblia não diz, ensinando aquilo que a Bíblia não ensina, levando o povo a se proteger contra o diabo de forma errada. A Bíblia diz como. Efésios 6:10 nos ensina como. E depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. O crente, ele é revestido com armadura, ele busca revestimento com armadura, para que ele possa resistir no dia mau, no dia dos ataques do inferno, no dia do ataque do inimigo, no dia que o inimigo começa a te atacar, no dia que o inimigo começa a investir pesado na tua vida espiritual. Esse é o dia mau do crente. No dia que parece que todo o inferno resolveu te atacar. Esse é o dia mau na vida do crente. E depois de você ter vencido tudo, permanecer inabalável, para que esses ataques, para que essas flechas, para que esses dardos não te ataquem e você continue inabalável e você continue intocável pelo diabo, pelas suas artimanhas, pelas suas mentiras, pelos seus ataques. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz.
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, ele nos ensina o que é a armadura de Deus, como revestir, como ser revestido da armadura de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, independente de onde você esteja, com quem esteja, orando na mente, orando no Espírito. Se não puder se ajoelhar, se não puder orar em voz alta, mas ore em todo o tempo. E súplica. Tem momentos de suplicar por sua vida espiritual, suplicar pela vida da igreja, suplicar pela salvação das almas. Súplicas é outra forma de oração também. Orando em todo o tempo no Espírito, como eu já disse, debaixo da supervisão do Espírito, sobre a orientação do Espírito. Orar no Espírito é orar na orientação do Espírito, sob a supervisão do Espírito, na orientação do Espírito. Isso é orar no Espírito. Não é línguas estranhas, não é movimentos, não é cair no chão, não é nada disso orar no Espírito. Mas é orar sobre a supervisão, a orientação do Espírito Santo, que nos ensina a orar, que nos molda a nossa mente para orar, para que a nossa oração chegue até o céu. E para isto, vigiando com toda a perseverança, vigiando, tomando cuidado em guardar a palavra, ser um crente que vigia, ser um crente cauteloso, ser um crente cuidadoso, ser um crente cuidadoso nas palavras, no comportamento, um crente que vigia na palavra, um crente que está atento ao seu redor, um crente que tem percepção daquilo que está certo, daquilo que está errado. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A armadura de Deus inclui orar por todos os santos, orar por toda a família de Deus, orar por todos os crentes, orar pela família de Deus e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Era mistério, mas que agora foi revelado. Mas que agora o Evangelho foi revelado. Está aqui, revelado para todo aquele que queira, que desejam, para todo aquele. Eis aqui o Evangelho revelado. Então, somente o Deus vivo em Jesus venha te abençoar. Que você venha buscar revestir-se da armadura de Deus, para que somente assim possamos resistir o dia mau, os dias maus, resistir ao diabo, os seus anjos, resistir aos ataques do inferno. Lembre-se, não é repreender, não é usar o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus te repreenda. Não é nada disso, mas é revestimento da armadura de Deus. Capacete, espada, cinto, couraça, os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ser totalmente revestido da cabeça aos pés, para que haja proteção contra as ciladas, as artimanhas do maligno. O Deus vivo te abençoe, te fortaleça, te ajude a crer no Evangelho, te ajude a crer de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Amar o Senhor teu Deus e o teu próximo como a si mesmo. A paz seja sobre a tua casa e o Deus vivo em Jesus venha te abençoar. E um cheiro no teu coração.